Bom dia, é isso aí. Passando aqui hoje para aprender ainda ali na passagem de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 25. Jesus está ensinando aquele homem, que era um doutor, um mestre da lei, um entendido da lei, o que deveria ser praticado. Porque o que determina mesmo na minha e na sua vida não é o quanto a gente conhece de todas as coisas, mas é o quanto a gente aplica do que a gente sabe. A gente não é obrigado a saber tudo, mas quando a gente sabe o que precisa ser feito e não faz, a Bíblia vai dizer que a omissão também é pecado. Então eu e você sabendo, conhecendo, a gente precisa colocar em prática. E foi isso que Jesus ensinou para aquele homem. Quando ele dá o exemplo ali que passa o sacerdote, depois passa o levita, e aí vem o viajante e ajuda aquele homem ferido, caído à beira do caminho. Assim também é na nossa vida. Às vezes a gente cria uma expectativa em quem não deveríamos criar, porque não é a função, não é o cargo, não é a posição que vai determinar o que aquela pessoa faz. Na verdade, o que vai determinar o que ela faz é o caráter dela, é aquilo que ela carrega dentro de si, é a essência dela. E aí não tem como a gente colocar ou dar isso para alguém. Ou a pessoa tem, ou ela não tem. Rogério, mas era o sacerdote, ele pregava amor, ele falava de amor, ele tinha muitas pessoas para ele cuidar, mas ele só fazia isso onde ele tinha visibilidade. Ele só fazia isso onde tinha holofotes, ele só fazia isso onde tinha um público para ver. Ali ninguém estava vendo, era só ele e Deus. E agora a história que ficou para a gente contar. Muitas vezes a gente espera de alguém que na frente das pessoas até faz muita coisa, mas ela só faz para poder ter os louros, para poder ter os bônus, para poder ter um reconhecimento do que na verdade ela não é, ela só fez. E aí quando passa o levita é a mesma coisa. O levita era o responsável por organizar o templo antes e após as cerimônias. E quando ele terminava de organizar, ele ia embora. Por isso que a Bíblia vai narrar que primeiro passa o sacerdote, depois passa o levita. Mas o levita também quer só seguidores, engajamento, quer só compartilhamento, ele só quer aparecer nas mídias, ele só quer aparecer para aquele número maior de pessoas. Mas vem o viajante, o samaritano, que inclusive para quem lê história ou lê a Bíblia sabe que o samaritano e o judeu não se davam muito bem. Tanto que o caminho que o samaritano vinha era um outro caminho diferente do que o sacerdote e o levita passaram. Mas aquele homem que estava passando mais longe, aquele homem que não tinha obrigação de fazer, ele para e ajuda aquele homem ferido. Sabe o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes a gente gera expectativa em quem não tem essência, em quem não tem caráter, em quem só quer aparecer. Eu e você não devemos gerar expectativa em ninguém, mas sim aguardarmos e esperarmos a maneira de Deus fazer, porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que quer, e às vezes a nossa ajuda, o nosso socorro, vem de onde a gente menos imagina, vem de onde a gente menos faz ideia, mas é dali que aparece um bom samaritano. Pense nisso. O importante não é o cargo, a função ou o lugar onde você está. O que importa é aquilo que você faz quando ninguém, além de Deus, está vendo e observando as suas atitudes. Pense nisso. Ótima segunda-feira, excelente semana. Fiquem com Deus. Um abraço.